Você sabe o que é curva ABC? No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é curva ABC, para que serve, os benefícios de utilizar essa ferramenta e vou te ensinar na prática como fazer a sua curva ABC dentro do seu orçamento. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre curva ABC. Se você já assistiu o vídeo onde eu te explico a rota do orçamento, você sabe que a curva ABC ela é o quarto passo dessa rota do orçamento. Se você ainda não viu, a rota do orçamento é um método que eu utilizo na minha empresa que consiste em 7 passos para que o seu orçamento seja 100% preciso e eficiente. Se você ainda não viu esse vídeo, eu estou deixando aqui no card o link, então depois assista esse vídeo e veja os 7 passos para que o seu orçamento seja 100% preciso. Bom, a curva ABC ela é o quarto passo dessa rota do orçamento e ela consiste em quê? A curva ABC ela vem do princípio de Pareto, onde um italiano ele desenvolveu esse método e ele diz que 80% dos efeitos eles vêm de 20% das causas. Em orçamento de obra isso se aplica, pois 20% dos serviços dentro do seu orçamento eles são responsáveis por 80% do custo da sua obra. Então a curva ABC ela relaciona de forma decrescente o item mais caro para o item mais barato. Então você pode estar gerando essa curva dos insumos, dos serviços, você pode estar fazendo de diversas formas relacionando do mais caro ao mais barato. Assim você consegue analisar melhor os itens mais importantes do seu orçamento. E a curva ABC, ela diz que 20% dos serviços ou dos insumos, eles vão ser responsáveis por 80% do custo. Isso é o que a gente chama de curva A. A curva B são os outros 30% do seu orçamento que vão ser responsáveis por apenas 15% do seu custo. E assim, por fim, os outros 50% do seu orçamento eles vão ser responsáveis apenas por 5% do seu custo. Então, por que é importante a análise da curva ABC? Pois você classifica os itens mais relevantes e os itens não tão relevantes. E assim você consegue dar prioridades, negociar e obter um melhor resultado dentro desses itens mais significativos. A curva ABC, eu costumo dizer que ela tem 3 aspectos muito importantes nela. O primeiro é pois ela é uma ferramenta muito poderosa e que vai te auxiliar tanto no seu orçamento quanto no planejamento da sua obra, pois você consegue focar nos itens mais relevantes dentro do seu orçamento. O segundo é pois ela classifica em ordem decrescente, então ela já te gera uma prioridade dentro dos seus insumos, pois ela mostra aquilo que é mais significativo e o que é menos significativo. Então, ela mesmo já te dá os itens que são mais relevantes e os que não são tão relevantes dentro do seu orçamento. E o terceiro é pois ela revela os serviços, os insumos que deve ter o máximo do seu foco, tanto na hora de fazer o seu orçamento, quanto posteriormente na gestão da sua obra. Então ela te diz aquele item que você precisa focar, pois é um item extremamente importante dentro do seu orçamento. Então ela mesmo já te orienta aonde você deve prestar mais atenção e ter mais energia na hora de compor o seu orçamento. Então a curva ABC ela é muito importante, pois ela te ajuda com o foco na sua gestão, ela te ajuda a tomar decisões como troca de materiais para viabilizar um empreendimento. Ela te auxilia na negociação da compra, pois você consegue ver com seus fornecedores um desconto maior naqueles itens que são mais relevantes e te auxilia no planejamento da sua execução também. Quando você for executar essa obra, pois você vai saber os itens que são mais relevantes, quando eles podem ou não entrar dentro da obra, e assim você vai aumentar a eficiência na sua gestão da sua obra, do seu orçamento. E agora nós vamos à tela do meu computador, onde eu vou te ensinar na prática como fazer uma curva ABC. Então vamos à tela do meu computador.
Bom, estamos agora na tela do meu computador, onde eu vou te ensinar na prática como fazer a sua curva ABC. Para isso, eu vou utilizar de exemplo uma planilha que a gente já fez em outro vídeo aqui no canal. Então, se você não assistiu esse vídeo onde eu te ensino como criar a sua planilha de orçamento e deixá-la personalizada para o seu negócio, assista o vídeo que está passando aqui no card, que eu te ensino a fazer exatamente essa planilha que você está vendo aqui no vídeo. Nesse exemplo, é um exemplo da construção de uma alvenaria, chapisco e emboço. Mas essa planilha e essa ferramenta da curva ABC você pode aplicar em qualquer orçamento, independente de qual ele seja. Mas vamos utilizar como exemplo essa planilha que eu já criei aqui no canal para facilitar e vocês poderem dar sequência no aprendizado de vocês. Então a planilha é essa aqui, ó, onde nós orçamos a execução de uma alvenaria, o chapisco e o emboço dessa alvenaria, 1000 metros quadrados. Aqui, ó, ela fica automatizada, então calcula todos os insumos e a mão de obra de todos os itens. E essa planilha fica automatizada, pois se você alterar aqui a quantidade, automaticamente ele altera a quantidade de todos os insumos e o valor final. Para exemplo, e manter igual aos outros vídeos, eu vou deixar 1000 metros quadrados de alvenaria e emboço e chapisco dos dois lados dessa alvenaria. Então, como que a gente cria essa nossa curva ABC? Então, clicamos numa célula qualquer para ser a referência dessa nossa curva ABC. Vamos vir aqui, ó, e abrir as composições para que apareça todos os insumos. Vamos vir em inserir tabela dinâmica. Aí o Excel vai abrir essa janela onde ele fala para selecionar uma tabela ou intervalo para criar essa sua tabela dinâmica. Então você clica aqui e aí você seleciona toda a sua planilha. Nesse caso são 3 composições apenas, mas você pode utilizar a sua planilha e ter infinitas composições, todas as composições que são necessárias para a sua obra. O processo é o mesmo e o resultado vai ser exatamente igual. Então você seleciona aqui todo o intervalo da sua planilha com todos os insumos e composições e dá um Enter. Aqui embaixo ele fala se você quer que crie uma nova planilha ou se vai ser nessa planilha existente, na célula que você clicou no início como referência para ser a sua curva ABC. Então ele já está selecionado aqui a célula que a gente clicou, eu só venho e dou um OK. Aí o Excel criou essa tabela dinâmica aqui na célula que a gente colocou de referência. Agora a gente precisa que essa tabela nos forneça os dados que é interessante para a gente, no caso, criar a nossa curva ABC. Para isso eu vou colocar o item. Daqui a pouco eu te explico, mas vai ser essa coluna aqui, onde contém os insumos, composições e o número dos itens do seu orçamento. Então você volta aqui embaixo, clica em cima da sua tabela, que ele vai abrir novamente esse campo aqui da tabela dinâmica. Então nós vamos colocar o item, vamos colocar também a descrição para facilitar a gente saber do que se trata, e vamos colocar aqui o valor total. Então, olha aqui, ó, a gente vai deixar no campo linhas o item e a descrição. E no campo valores, a gente vai deixar o valor total do orçamento. Então, as células que contêm o valor total. O seu, se tiver diferente aqui, o meu no caso já está somando. O seu ele pode estar fazendo a contagem ou outro atributo. Então você clica aqui nessa setinha, vem aqui em configurações de campo de valor e aqui você seleciona, como ele fala que é a coluna de valores, você seleciona o que você quer que apresente nessa coluna. Então se você quer que ele some todos os números que tiver com aquela descrição, se ele soma todos eles, se ele faz uma contagem para ver quantas vezes é repetido aquela descrição dentro do intervalo que você escolheu, se você quer uma média, se você quer um valor máximo, mínimo, enfim, você tem uma infinidade aqui de opções de recursos para estar utilizando dentro do Excel para te apresentar dados. Nesse caso, nós vamos colocar a soma, vamos dar o OK e clicando aqui do lado de fora, está feita a nossa tabela dinâmica. Aqui, pessoal, eu ajustei a largura aqui da coluna
para poder não ficar muito feio, para visivelmente ficar mais fácil aqui para o nosso entendimento a descrição dos itens. Por que eu coloquei a coluna do item? Porque aqui ele já mostra para mim, ó, item 1, 2 e 3, que é a composição toda. É o preço final das composições que estão dentro da nossa planilha. Por quê? Porque aí fica mais fácil a gente excluir aquilo que não vai ser necessário para gerar a nossa curva ABC. Nesse caso, a gente vai fazer uma curva ABC de insumos. Então, não preciso que esteja considerando a composição toda. Eu preciso apenas dos insumos. Então, eu posso vir aqui, ó, clico nessa setinha e aí ele me dá um campo de filtro. E aí eu falo que eu não quero nem o item 1, nem o item 2, nem o item 3, que são as composições respectivamente de alvenaria, chapisco e emboço. E aí deixo o restante, porque o restante ele vai dizer se é composição ou insumo, mas são as composições dentro de composições ou os insumos propriamente ditos. E damos um OK e está aqui a tabela dinâmica atualizada com os valores que a gente escolheu. Novamente eu ajustei aqui a coluna para facilitar a nossa visualização. E agora veja bem, ó, nós temos argamassa, argamassa e aqui do lado está zerado. Vocês lembram que no outro vídeo eu ensinei que as composições dentro de composições a gente deve zerar aqui o valor unitário dela, pois a tabela Sinap ela já dá o valor dessa composição. Mas como nós estamos criando a nossa própria planilha, onde vamos colocar os valores dos insumos que de fato nós vamos usar dentro da nossa obra, então a gente exclui aqui e por isso que a composição dentro da composição ela fica com um valor zerado. Por quê? Porque o valor dela já está sendo considerado aqui em todos os insumos que estão sendo somados aqui abaixo. Então, a gente pode desprezar esses dois itens, que são as argamassas que estão dentro das nossas composições, e pegar todo o restante, que vai ser os insumos utilizados dentro do nosso orçamento. Então, a gente vem aqui, ó, seleciona todos os insumos, dá um Ctrl C, e aí vamos colocar aqui abaixo, só para facilitar, dá um colar valores ou um Ctrl V, e aí eu colei aqui todos os valores que vão estar dentro da minha planilha. Nesse caso do exemplo, são poucos itens, mas a planilha do seu orçamento vão ter muitos itens. Então o que você faz? Aqui vai estar todos os itens considerados dentro do seu orçamento. Só que ele ainda não está da forma que a gente quer, pois a curva ABC, lembra que ela mostra em forma decrescente do mais caro para o mais barato. Para fazer isso, nós vamos selecionar aqui. Vamos vir aqui em página inicial, classificar e filtro, classificação personalizada. Aqui, ó, a gente vai falar classificar por coluna L e coluna M. A coluna L é a descrição dos itens e a coluna M, nesse caso, é onde está o valor total de cada item. Então, como o que interessa para a gente é fazer uma classificação por valores, então eu vou selecionar a coluna M. Aí aqui, do menor para o maior, a gente vai inverter, pois a curva ABC ela é decrescente. Então, a gente coloca aqui do maior para o menor, OK. E aqui o Excel, ó, ele lista do mais caro para o mais barato. E assim gerou a sua curva ABC. E agora nós precisamos tratar estes resultados que o Excel apresentou para que a gente faça de fato a nossa curva ABC. Então veja aqui, ó, que aqui está incluso pedreiro, insumo. Nesse caso do insumo, como nós fizemos um filtro pelo item, lá vai estar dizendo se é composição ou insumo. Então nesse caso, ó, ele está pegando essa célula aqui que está somando todos os insumos. Nesse caso para a gente deleta, pois ele não é relevante para a gente, pois ele apenas está somando todos os insumos, separando o que é insumo do que é composição. Então, para a nossa curva ABC é irrelevante. Então a gente exclui esses dados e agora sim a gente vai ver que a gente tem pedreiro, servente, bloco, enfim, nós temos tanto a mão de obra quanto equipamentos e os insumos, os materiais propriamente ditos.
Então a gente vem aqui, ó, dá uma autossoma só para conferir, ó, 105.979. O custo aqui na nossa planilha de orçamento também 105.979. Então veja que está correto essa nossa tabela aqui decrescente de valores incluso no nosso orçamento. Aqui a gente pode separar o que é mão de obra do que é material, se a sua análise for nesse sentido. Nesse caso, nós vamos separar o que é mão de obra do que é material. Então aqui eu mantive a ordem do maior para o menor, tanto na mão de obra quanto aqui no material. Eu respeitei aqui a ordem dos valores aqui do maior para o menor. Então agora que a gente já conferiu aqui o valor total, eu vou deletar e eu vou somar apenas o valor dos materiais, para a gente fazer uma análise da curva ABC dos materiais. Então aqui, ó, só de material nós temos R$27 mil. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui ao lado, dar um igual, eu pego o valor aqui do item, nesse caso o bloco cerâmico, e divido pelo valor final. Travo esse valor final apertando F4 e puxo essa célula aqui para os demais. Então eu venho aqui, ó, jogo como porcentagem e aqui nós temos o peso de cada um desses itens em relação ao valor total de materiais. Então, como a gente fala que a curva ABC ela tem três níveis, a curva A, a curva B e a curva C. A curva A é 20% do seu orçamento, que é responsável por 80% do seu custo. Então, nesse caso, ó, só o bloco cerâmico é responsável por 47% do custo de materiais dessa obra. Então, a gente vem aqui ao lado, ó, e a gente vê que se selecionar esses três primeiros itens, a soma já passa dos 80%, já fica em 83%. Então veja que esses três itens eles já são responsáveis por mais de 80% do custo de materiais desse nosso orçamento. Então isso é o que a gente vai chamar de curva A. Eu vou pintar aqui para a gente diferenciar a curva A da curva B e da curva C. E aí a gente fala que aproximadamente 30% do orçamento ele é responsável por mais 15% desse orçamento. E que a curva C é 50% do seu orçamento, responsável por apenas 5% do custo do seu orçamento. Então vamos fazer a curva C para a gente isolar a curva B. Então a gente vem aqui embaixo, ó, e vai subir até dar o valor aproximado de 5%. E veja bem, ó, selecionando todos esses itens, a gente chega em 5,14%. Então esse é a nossa curva C do nosso orçamento. Então a gente pinta aqui para separar a curva C e consequentemente o restante seria a curva B. Pois lembra, a curva A é responsável por 80% do seu custo, a curva B por 15% do seu custo e a curva C por 5% do seu custo. Então, nesse caso aqui está dando aproximadamente 12% a sua curva B, mas você não deve se prender também a esses números, a 20% do seu orçamento ser responsável por 80% do custo. Isso é só para a gente ter uma referência, mas esses valores eles podem alterar para um pouco mais, um pouco menos. Eles servem apenas de parâmetro para a gente dar uma sequência e uma série de prioridades dentro do nosso orçamento. Então aqui no caso vamos pintar de vermelho o que seria a nossa curva B. Então repare, nesse exemplo nós temos 9 materiais, 9 insumos e 3 deles são responsáveis por 80% do nosso custo. Então, dá aproximadamente 33% dos nossos materiais são responsáveis por 80%, nesse caso 83% do nosso custo. Então veja que fugiu dos 80-20 para 33 e 83, mas o princípio é exatamente o mesmo. Pois se você analisar aqui também, você tem 5 de 9 itens que é responsável por 5% da sua obra. Então, nessa classificação aqui da curva ABC, você já tem a prioridade do que você precisa dar mais atenção dentro do seu orçamento,
nesse caso, bloco cerâmico, cimento e cal, são responsáveis por 80% do seu custo. Então vale a pena você entrar em contato com o seu fornecedor, negociar um preço melhor, uma condição de pagamento melhor, e aqui você já sabe onde focar mais energia e os itens que são menos relevantes, onde você pode gastar menos energia e assim otimizar o seu tempo, tanto para a execução do seu orçamento, quanto futuramente na hora da execução da sua obra, do planejamento da sua obra. E aqui está a nossa curva ABC, separado na curva A, curva B e curva C. Nesse exemplo que eu te dei aqui, dessa planilha que a gente criou junto, onde é a construção de 1.000 metros quadrados de alvenaria com chapisco e embolso dos dois lados, mas esse método se aplica a qualquer orçamento e é fundamental que você faça exatamente para você ter essa visão dos itens que são mais representativos e que você consegue otimizar o seu orçamento e assim ter um orçamento mais preciso. E aí, gostou do conteúdo do vídeo de hoje? Você já sabia o que é a curva ABC, como utilizar, como criar essa curva ABC usando como base o seu orçamento? Deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, e eu e minha equipe vamos responder a todos na medida do possível. Peço também a você que é novo no nosso canal que se inscreva, ative o sininho, pois assim o YouTube te notifica sempre que postarmos conteúdo novo. Lembrando que temos conteúdo novo toda semana. Peço também que deixe seu joinha, pois assim você ajuda muito o canal e me motiva a trazer cada vez mais conteúdo que vai auxiliá-lo na sua carreira. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.